Antes da galera começar a entrar no tema do jogo, queria tirar uma dúvida sobre um jogador que não estava na lista de relacionados, que é o Gonzalo Plata. Um jogador que vinha sendo bastante utilizado pelo Felipe Luiz, mas ele perdeu espaço com você e hoje ele sequer foi relacionado, foi por opção técnica. Eu queria entender o que está acontecendo com o Plata para você tirá-lo do jogo de hoje, um jogo importante contra o Corinthians. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Em relação ao Plata, é um jogador que está tendo algumas dificuldades de integração. Essa integração é vasta, não é? E por isso, neste momento, para jogar no Flamengo, é necessário estar bem integrado, porque é como nos jogos de hoje, não é? É necessário termos uma concentração, uma atitude, um empenho físico grande para lutar pelos resultados. O jogo agora? Não. Só vou passar para frente. Boa noite, mister. Gostaria de falar um pouquinho sobre essa próxima data FIFA que vai vir. Vai ser um período de descanso. Você já teve 5 jogos no comando do Flamengo, se eu não me engano, e agora você vai ter um período de descanso para os jogadores, um período só de treinamentos, né? A gente tem um calendário muito maluco aqui de jogar quarta e domingo, resta pouco tempo para treinar. Queria saber como que vai ser esse período, como que você pretende aproveitar esse período e principalmente tocar no assunto dos jogadores que vão ser convocados, né? A parte prática em si eles não vão ter do dia a dia, porque eles vão estar com as seleções, eles não vão estar diretamente com você para assimilar as suas ideias de jogo. O que você pretende fazer para também passar isso para os jogadores que não vão estar com você nos próximos dias? Bem, em relação a esse grupo dos jogadores internacionais que vão representar as seleções, do meu lado o que eu posso pensar é fazer força para que ninguém se magoe, não é? E que eles voltem depois do trabalho das seleções todos inteiros, que isso é que é importante. E também não tenho nem lesões, nem uma fadiga muito grande. Em relação aos outros, vamos descansar agora 2 dias, depois voltamos para trabalhar, sempre com a ideia de ir melhorando alguns processos que temos implantado. Alguns jogadores também que jogam menos melhoraram um pouquinho a condição. E pronto, e essa é a estratégia de trabalho para que a partir do -4 começar a preparar já o jogo do início de abril, que é no dia 2. Jardim, boa noite. Isabela Iame, do Band Esportes. Qual é o seu sentimento hoje? Perdeu 2 pontos ou conquistou 1? Com certeza que o meu sentimento, e quem treina no Flamengo não joga para empatar e perdemos 2 pontos. Não era esse o objetivo. Uma primeira parte em que foi equilibrado, uma pequena superioridade nossa, mas com alguns aspectos técnicos que falámos no intervalo. Acreditamos que a segunda parte íamos ser mais dominadores e íamos procurar o outro resultado, mas devido aos factos do jogo não foi possível, e aí tenho que dizer que os jogadores estão de parabéns, não é? Porque quando jogamos no Corinthians quase 45 minutos com 10 jogadores e o adversário fez um tiro ao gol, uma bola no gol, tantas como nós, acho que tenho de dar parabéns aos jogadores pela organização, pelo empenho, pela atitude coletiva de fazer uma segunda parte sem sofrer golos, mas também sempre bem posicionados em times estratégicos. Jardim, boa noite. Duda Gonçalves, da Record TV. Estamos ao vivo no Esporte Record. Você falou dos fatos que condicionaram o jogo. E é impossível não te perguntar porque todos os lados saíram insatisfeitos com a arbitragem hoje. O Danilo falou na saída, o Gustavo Henrique também falou. O quanto isso condicionou o jogo do Flamengo, especialmente, e o quanto vocês ali internamente no vestiário também falaram sobre isso após o jogo. Obrigada. Sinceramente, não era do meu interesse estar a falar muito de arbitragem, mas acho que toda a gente veio uma expulsão
de um jovem jogador nosso que está-se a lançar esta época, que está no balneário muito triste, porque ele acha que não fez nada de especial. Uma expulsão no último jogo do Carrascal, que hoje aconteceu a mesma coisa com o Jorginho, mas foi 2 medidas. Por isso eu não vou falar, mas toda a gente vê, por isso o que é que eu vou falar? Vocês viram melhor do que ninguém, não vale a pena estar aqui a falar, porque o importante para mim é o jogo e valorizar a atitude dos jogadores, o empenho, e conseguir jogar com 10 e termos ainda algum controle do jogo foi muito importante, quer em termos físicos, quer em termos emocionais, e defendemos a camisola do Flamengo. Jardim, aqui, Gustavo Henrique. Você acha que nessa parada para a data FIFA dá para deixar os jogadores na ponta dos cascos no aspecto físico? Com certeza que os jogadores hoje mostraram que estão melhores, porque jogar 11 contra 10 durante 45 minutos é preciso manter uma boa capacidade física, mas também uma boa capacidade emocional. Não perdermos os equilíbrios, foi isso que aconteceu hoje, mas com certeza que temos sempre uma ideia de crescimento e de melhoras, não só no trabalho para aumentar a condição física, mas também na recuperação, porque alguns destes jogadores jogaram 5 jogos de seguida, estou a falar de mais o Jorginho, o Pedro, e também precisam de ser recuperados. Jardim, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Quero te perguntar sobre o Arrascaeta, né? A torcida do Flamengo sabe mais do que nunca que o Arrascaeta esse ano talvez não esteja rendendo aquilo que a torcida esperasse, jogando realmente abaixo do que a torcida sabe que ele pode jogar, que tem que ser explicado o motivo pela escalação dele como titular hoje, sabendo que seria um jogo bastante físico, os jogos com o Corinthians costumam ser jogos bastante físicos, e sobre o lance que acabou resultando na expulsão do Everton Araújo, que o Flamengo sai num 2 contra um zagueiro, tinha o Lino como opção, a Arrasca optou por cortar para o lado e chutar. Obrigado. Com certeza que aquilo que temos visto ainda não é o Arrasca que normalmente todos nós esperamos, mas acreditamos que com o trabalho que ele está a desenvolver, a atitude que ele tem, o amor que ele tem a esta camisola, ele vai aparecer. Ele é um jogador que normalmente cresce ao longo da época e nós acreditamos que este ano também vai acontecer. É um jogador que a gente tem alguma preocupação de não sobrecarregar, por isso é que quando jogamos com 10, na situação quando comecemos a jogar com 10, foi um dos primeiros jogadores que eu tirei para a gente colocar outros mais frescos, mas é um jogador que nós acreditamos e a massa acredita, e não tenho dúvidas que vai aparecer o melhor Arrascaeta quando for para aparecer, mas acreditamos nisso. Oi, Léo aqui, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Te perguntar sobre a tua estratégia de jogo quando o Flamengo está marcando em bloco baixo, porque desde o jogo contra o Remo, o jogo passado, eu percebi que quando o Flamengo está marcando em bloco baixo, não tem jogadores muito velozes para fazer essa transição mais vertical e mais rápida. Não sei se você concorda, mas, por exemplo, no jogo contra o Remo, o Flamengo jogou muito pela esquerda para fazer essa transição com o Alexandro e o Lino, que não são tão rápidos quanto na oportunidade tinha o Royal e o Luiz Araújo pelo lado direito. E hoje você optou por jogar com Paquetá e Arrascaeta, mas jogou num 4-2-3-1 ao invés de um 4-4-2, que talvez fosse melhor, já que não tinha jogadores de velocidade para puxar esses contra-ataques. Você concorda com isso e sobre esses jogadores de velocidade poderem, que não estão jogando, poderem explorar melhor esses contra-ataques mais rápidos? Já falamos sobre isso. Quando falamos de transição, não falamos de uma transição nem de um contra-ataque direto, que esse também não é o nosso ADN. Mas a transição muitas vezes é uma transição apoiada. A gente acaba de fazer o primeiro gol hoje numa transição apoiada, depois de recuperação, começamos a andar com a bola para a frente e até criar a superioridade nas costas do lateral esquerdo do Corinthians. Tivemos outra transição, aquela que vocês falaram da expulsão também, que o Arrasca levou, e criamos essa é a nossa forma de transitar, porque não temos jogadores somente no deslocamento de 30 a 40 metros na frente, temos os nossos jogadores
mas não é dizer os nossos jogadores possivelmente não têm essas características, mas quando temos a bola e temos espaço também somos capazes de transitar com um futebol mais apoiado. E isso que é a nossa ideia quando o adversário dá-nos espaço. Quando não dá espaço, temos de circular e temos que construir o jogo mais coletivo com maiores dinâmicas. Aqui, Jardim, boa noite. Sidão Marinho do Litoral News. Você vinha falando muito da importância de passar sem ser vazado, né? Foram 4 jogos sem sofrer gol e hoje o primeiro gol sofrido pela sua equipe. Olhando para o lance, você vê que era um gol possivelmente evitável para a equipe do Flamengo? Hoje era uma linha de zaga diferente, mas todos os zagueiros são de excelente qualidade. Danilo de seleção brasileira, Vitão também é um jogador que sempre está cotado dentro dessas convocações. Você acha que pela construção da jogada do Corinthians era um gol evitável ou de fato não dava para evitar aquele gol na sua visão? Não, todos os golos dão para evitar, não, todos os golos dão para evitar. A gente perde um primeiro duelo, desposiciona-se no lado da bola e levamos uma bola no lado contrário. Claro, com certeza que o futebol, para existir golos, tem que existir erros dos adversários, senão não havia golos, se toda a gente fizesse as coisas tudo corretas. Com certeza, por mérito do adversário, foi uma situação de gol, que claro que não queremos que aconteça novamente, vamos analisar a situação, corrigir, trabalhar, que isso é que é a nossa forma de ver as coisas, não é? Jardim, aqui, boa noite. Após 5 jogos, você vai ter mais tempo de trabalho do que o comum no futebol brasileiro. Queria que você fizesse uma análise desses primeiros 5 jogos e falasse pra gente o quanto da sua ideia, o quanto do seu modelo de jogo já tem nesse time e o quão importante vai ser aí esses 10 dias que você vai ter pela frente de trabalho para implantar mais o que você pensa para a equipe do Flamengo. Obrigado. Eu acho que mais do que eu estar aqui a falar, vocês é que podem ver o que é que existe de diferença em relação ao Flamengo, orientado por mim. O que eu volto a referenciar, demos sequência um pouco àquilo que estava feito com estes jogadores e queremos seguir caminho com estas ideias e com certeza ir melhorando naquelas situações que precisamos melhorar, nas definições, no jogo coletivo algumas vezes, para ir progredindo. Mas com certeza que isso os jogadores têm mostrado uma atitude irrepreensível, mesmo hoje em termos de organização. Temos a equipa em bloco só com 10 jogadores e o adversário criou uma situação. É meritório e é a mostrar que eles estão interessados em resolver estes pequenos detalhes para ficar uma equipa mais competitiva. Leonardo Jardim, boa noite. Gil, Rádio Superando Gigantes Esportes. Vai ser bem curtinha, eu não sei se já perguntaram, que eu cheguei depois. Mas a pergunta é, você está pensando em usar o Plata no elenco? Essa é uma pergunta. E a outra é o Cebolinha, que via muito bem e que a gente não percebeu que ele já jogou com você, se jogou. Como que você pensa em utilizá-lo mais, o Cebolinha? Em relação ao Plata, já falamos sobre isso e essa pergunta é muito importante porque você está a perguntar se eu vou utilizar. Com certeza. O que eu quero é que o Plata se integre totalmente naquilo que são as nossas ideias, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos valores. E depois disso, com certeza, que ele é um jogador fantástico. Em relação ao Cebolinha, é um jogador também que nós gostamos bastante. Já jogou titular, já entrou várias vezes. Hoje, como eu optei jogar ali com os jogadores mais interiores e também com a entrada do Nico, perdemos as bolas paradas, o Carrascal era um jogador mais alto, eu tive que fazer ali um equilíbrio de forças para não ficarmos frágeis, principalmente nos escanteios e nas faltas laterais, em que o Corinthians também é uma equipa forte. Jardim, boa noite. Nos seus jogos anteriores, nesse seu início de trabalho no Flamengo, nós podemos perceber uma evolução da equipe nesses jogos. Fluminense, Cruzeiro, Botafogo, Remo. Hoje, o time jogou um pouco abaixo daquilo que vinha rendendo nos jogos anteriores. Até que ponto essa oscilação
te preocupa nesse seu início de trabalho e até que ponto isso é, de certa forma, natural nessa transição em que você ainda está implementando a sua maneira de trabalhar e também a sua visão de futebol? Não, essa questão, vamos pôr somente na primeira parte, que é quando estávamos com 11 jogadores. Foi aqui que eu falei, na primeira parte, o nosso jogo associativo não foi tão bom. Com certeza queremos melhorar esse jogo associativo, ficamos algumas vezes um pouco estáticos, mas também temos que valorizar a atitude do adversário. O adversário, na primeira parte, foi extremamente pressionante e empenhou-se muito a jogar em casa, empenhou-se muito. Eu já tinha visto alguns jogos anteriores do Flamengo e do Corinthians aqui, e o Corinthians é uma equipa que aposta logo numa primeira parte forte para incomodar, e nós sabíamos disso, por isso é que eu também respondi que eu acreditava que na segunda parte com 11 nós íamos ser mais dominantes. Essa era a nossa estratégia. Por mérito do adversário, por demérito nosso na associação, não conseguimos ter esse jogo coletivo tão forte como nos jogos anteriores. Obrigado, Jardim. Tá, obrigado a vocês.